Mesmo que a gente entenda só um pouquinho da função do Espírito Santo, mas a gente tem que entender e compreender. O Espírito Santo também é Deus. Jesus Cristo, nós sabemos que é Deus. E Jesus Cristo é fácil você dizer que é Deus, porque muitas vezes ele se apresenta de uma forma que julgavam que ele era Deus. Mas em João capítulo 1, no livro de São João capítulo 1, ali tem um texto base, bem simples. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio, no início de tudo, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Algumas bíblias diz era, outras diz é. Enfim, o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Agora, quando você lê o versículo 14, diz assim, ó, e o verbo, aquele que é Deus, aquele que estava com Deus, no versículo 14 diz, ele se fez carne e habitou entre nós. Aqui está falando de Jesus, e cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, é muito fácil você abrir a Bíblia e encontrar um texto que Jesus é Deus, e que Deus, o Pai, também é Deus, mas o Espírito Santo ficou um pouquinho mais assim, né, no ar, né? Mas tem textos, sim, que falam sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve envolvido nesse planeta, em todas as coisas onde Jesus esteve, trabalhando, atuando no passado, e onde Deus esteve também. Um exemplo simples é Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim, ó, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava, porém, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava lá no início, quando Deus começou a criação? Sim, ele estava. E Jesus estava? Sim, Jesus também estava. Tem textos no Novo Testamento que tudo o que foi criado, por ele foi criado, se referindo ali no contexto a Jesus Cristo. Bem, não vou comentar mais sobre a Trindade, vamos entrar nesse estudo, tá? O Espírito Santo ele é colocado no Novo Testamento como consolador. E ele atua realmente como consolador. Uma das funções do Espírito Santo é consolar a nós naqueles momentos de maior angústia e de aparente desgraça. Às vezes parece uma desgraça, mas não significa que esteja faltando a graça de Jesus Cristo. Nós chamamos de desgraça. Essa palavra ela não se encaixa muito bem quando alguma coisa de ruim está acontecendo na nossa vida, mas que, na verdade, Deus está no controle de tudo. Ah, aconteceu uma desgraça na minha vida. Não, para aí. Aconteceu uma coisa muito ruim, que de repente você sentiu, ficou machucado, você está destruído, teu coração está partido, foi algo que você está sofrendo, enfim. O Espírito Santo estava ali. E o Espírito Santo ele te dá força para você passar por esses momentos muito, muito difíceis que nós aqui sempre temos aqui na Terra. Então, o Espírito Santo, ele atua, sim, em todas as pessoas. No mundo inteiro, o Espírito Santo está lá trabalhando. Querem ver? Vamos ver dois textos bíblicos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. O do Antigo Testamento é bem conhecido, é João, o Evangelho de São João. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de São João. O capítulo 16. João, capítulo 16, o versículo 8. Aqui está se referindo ao Consolador. Se alguém estiver usando uma Bíblia católica antiga, João, capítulo 16, e o versículo 8. Diz assim, se alguém estiver usando uma Bíblia católica antiga, a expressão aqui é paracleto, no que se refere ao Espírito Santo, como Consolador. Então, o versículo 8 diz, quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo,
ele tem algumas funções para fazer. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das funções, então, do Espírito Santo é pregar. O Espírito Santo prega para o coração do ser humano. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que fala na nossa consciência, não é no ouvido, tá, gente? O Espírito Santo ele fala na nossa consciência. O Espírito Santo nos orienta, ele nos auxilia. Vamos ver um texto no Antigo Testamento que é Isaías. Isaías, o capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Vamos ler o versículo 21. Isaías 30, 21 diz assim: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Vou repetir, você não vai ouvir o Espírito Santo falando no teu ouvido, tá bom? Nesse texto bíblico está dizendo aqui que você vai ouvir no teu ouvido atrás de você, né? Nossas orelhas não ficam atrás, elas ficam do lado. A principal função do Espírito Santo é imprimir ou impressionar na nossa mente as orientações dele. E o Espírito Santo ele sempre trabalha em conjunto com a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai impressionar na sua mente uma coisa que na palavra de Deus está dizendo diferente. Não existe isso. Porque quando a palavra foi inspirada por Deus para os profetas escreverem, ali estava o Espírito Santo atuando na inspiração. Então nunca vai ter uma fala, uma impressão do Espírito Santo na tua mente que vá contradizer o texto que ele mesmo, junto com Deus, impressionou aquela mensagem na mente do escritor bíblico. Não existe uma contradição. Então, assim, Espírito Santo e palavra de Deus quase que assim, um depende do outro, um está ligado com o outro. Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, sabe, nesse tempo aí já que eu trabalho no ministério como pastor, várias pessoas me perguntam: pastor, como que eu faço para entender a Bíblia? Ela é difícil. Eu estou falando daquelas pessoas assim que às vezes estão começando no evangelho, né? Antigamente eu me preocupava bastante assim no início, né? Eu me preocupava bastante de dizer para a pessoa: procura os livros mais fáceis para interpretar, ou procura um livro lá de história, de parábola, disso, daquilo. Mas depois a gente vai vendo assim tantas coisas que Deus faz, que o Espírito Santo faz na mente das pessoas, e tantas pessoas que conhecem a verdade apenas com a Bíblia na mão, sem ninguém ensinar, mas conhecem a verdade sem distorções, né? Então, o que eu faço hoje? Assim, você está lendo a Bíblia? Tô lendo. Então, continua lendo. Continua orando e lendo, porque o Espírito Santo ele vai abrindo a tua mente e te dando entendimento. É a melhor maneira, o melhor aluno, desculpa, o melhor professor é o Espírito Santo. E nós, para sermos os melhores alunos, é joelho dobrado e Bíblia aberta, sem fanatismo e sem loucura, né? Não vamos começar a gritar aí, senão os vizinhos reclamam. Espírito Santo e a palavra. É o Espírito Santo que nos faz entender a palavra de Deus. Hoje, enquanto nós estamos aqui estudando e abrindo a Bíblia, nós vamos ler textos, o Espírito Santo ele está do teu lado. O Espírito Santo está te ajudando a entender o texto bíblico.